E se ninguém estivesse te olhando? E se eu te dissesse que o momento mais revelador da sua moral não acontece quando todos estão te observando, mas quando ninguém está, sem plateia, sem likes, sem testemunhas, apenas você e a escolha que você faz? Esse é o campo da moral para Immanuel Kant, um lugar onde a ética não depende do resultado, nem da recompensa, mas sim da intenção pura. A verdadeira moralidade, segundo ele, não mora nos grandes discursos, mas nos pequenos atos, feitos quando o mundo não está assistindo. Imagine a cena. Você encontra uma carteira no chão, dinheiro dentro, ninguém por perto. Você devolve ou guarda. Agora pense, se você devolveu porque tem medo de ser pego ou porque alguém pode ver, isso não é moralidade, é interesse. Kant chamaria isso de ação conforme o dever, mas o que ele realmente valorizava era a ação por dever, ou seja, fazer o certo porque é certo, não porque vale a pena. Segundo Kant, a única coisa que tem valor moral absoluto é a vontade boa, uma disposição interna de agir corretamente, mesmo que isso não te beneficie, mesmo que isso te prejudique. A moralidade começa onde termina a conveniência. Quantas vezes você já se perguntou, será que eu faria isso se ninguém estivesse olhando? É aí que mora a resposta sobre quem você é de verdade. Não no que você diz que acredita, não nas frases bonitas no seu perfil, mas na escolha silenciosa, invisível, intocável, quando você está sozinho. Kant nos convida a esse lugar sombrio, a consciência nua, sem plateia, sem desculpas, aquele espaço onde você se encontra com seu próprio código de ética. E aqui vem a pergunta que define tudo. E se todo mundo agisse como você está prestes a agir? O mundo seria melhor ou pior? Esse é o teste do imperativo categórico, a regra de ouro kantiana. Age apenas segundo aquela máxima, pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Em outras palavras, você roubaria se todo mundo passasse a roubar também. Você mentiria se todo mundo passasse a mentir do mesmo jeito. Se a resposta é não, então não faça. Porque a moral, para Kant, é universal. Ela não se molda ao momento nem à vantagem. Ela é um princípio que vale para todos, em qualquer tempo. Moral não é um papel que você interpreta, é a estrutura invisível que sustenta o que você é. Vivemos num mundo onde as pessoas fazem o bem para serem vistas. Postam caridade, gritam virtude, estampam empatia. Mas moralidade não é performance. Kant diria que isso é o oposto do dever. Isso é vaidade ética. É como ajudar alguém só para tirar foto, como ser gentil só com quem pode retribuir, como defender uma causa só porque ela está em alta. Tudo isso é interesse disfarçado de bondade. Você é quem você é quando ninguém pode te aplaudir por isso. Essa é a moral mais difícil de praticar, porque ela exige coerência no escuro. Ela exige que você seja justo, mesmo quando ninguém vai te agradecer. Ela exige que você diga a verdade, mesmo sabendo que pode perder com isso. Ela exige que você seja bom, mesmo quando o mundo está sendo cruel. Kant sabia, não há medalha para quem age por dever, mas há dignidade. E a dignidade não se vende. A solidão moral. Para ele, o certo não muda de acordo com as circunstâncias. Ele não se dobra ao desejo, não se adapta à conveniência. Age de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre como um fim e nunca como um meio. Immanuel Kant. Isso significa, você não pode usar ninguém, nem manipular, nem mentir, mesmo que isso te ajude, nem enganar, mesmo que isso salve sua pele. Porque usar o outro como um meio para algo maior é desrespeitar a própria essência do humano. Exemplo prático, o anime que todo mundo já viu. Pensa em Death Note. Light Yagami começa com um argumento nobre, eliminar criminosos e criar um mundo melhor. Mas aos poucos, o meio vai engolindo o fim. Ele começa a matar não por justiça,
mas por orgulho. Ele começa a manipular inocentes, usar pessoas, mentir, dominar. Aos olhos de Kant, Light é o perfeito exemplo de alguém que se acha moral por estar fazendo o bem, mas que na verdade está sendo destrutivo, porque seus atos não respeitam a humanidade dos outros. Kant não se importa com o resultado, ele se importa com a intenção por trás da ação. E aqui está o paradoxo. Você pode fazer algo bom com a intenção errada, e isso ainda será imoral. O imperativo categórico na prática. Você está numa empresa, descobre uma falcatrua. Você sabe que se denunciar, vai ser queimado, vai ser mal visto, pode até perder o emprego. Você se cala ou fala? A maioria diria, depende. Kant diria, fale, porque isso é o certo, independente das consequências. É isso que ele chama de moral pura, racional, universal. Agir porque é a coisa certa a se fazer. Não porque vai funcionar, agradar ou proteger você. Moralidade não tem plateia. A sociedade vive tentando transformar a moral em performance. Mas a ética verdadeira acontece nos bastidores, quando você paga pelo que quebrou, mesmo que ninguém viu. Quando você confessa um erro, mesmo que isso te prejudique. Quando você é honesto, mesmo sabendo que seria mais fácil mentir. Esses são os momentos que Kant valorizava. Não os grandes gestos públicos, mas os atos silenciosos, feitos por pura integridade. O olhar mais severo é o seu. No final do dia, ninguém precisa saber. Mas você sabe. Você sabe que mentiu. Você sabe que trapaceou. Você sabe que se escondeu atrás de desculpas. E esse julgamento silencioso, essa culpa racional, é o verdadeiro tribunal kantiano. Para Kant, a moralidade não é imposta de fora para dentro. Ela nasce de dentro para fora. Ela é construída com base na sua autonomia racional, na sua capacidade de discernir o certo do errado, mesmo sem regras externas te dizendo o que fazer. Moralidade é liberdade com responsabilidade. Kant não queria criar um mundo de robôs obedientes. Pelo contrário, ele acreditava que a moral só tem valor se for livre. Você não é moral porque obedeceu uma lei. Você é moral quando escolhe agir com base na razão e na consciência, mesmo podendo fazer diferente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de não ser dominado pelos próprios impulsos. A liberdade de dizer não para a mentira, mesmo quando ela seria confortável. A liberdade de fazer o certo, porque você é capaz de reconhecer o que é certo. Quando ninguém está te olhando, você ainda age como se o mundo inteiro estivesse? Ou será que sua moralidade desliga junto com a câmera? Kant acreditava numa ética tão forte que ela funcionaria até em um mundo vazio. A ética quando ninguém está vendo. O julgamento silencioso. E agora, vamos encarar o espelho de uma vez por todas. Você está sozinho em casa. Não há câmeras, ninguém pode te julgar, ninguém vai saber. Você tem duas opções diante de si. Uma fácil, egoísta, vantajosa. Outra difícil, justa, moral. Qual você escolhe? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Não porque alguém vai saber o que você fez, mas porque você vai saber. E isso basta. Kant acreditava em um juiz invisível, sua própria razão. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Essa frase é uma das mais poderosas já escritas na história da filosofia. Ela quer dizer, mesmo diante do infinito lá fora, nada é mais sagrado do que aquilo que está aqui dentro. A sua consciência racional, a sua capacidade de discernir certo e errado, mesmo no caos, mesmo no escuro, mesmo quando seria muito mais fácil apenas ceder. Não existe moralidade no automático. A ética de Kant exige esforço. Ela exige que você pare,
Reflita, pense como suas ações seriam se fossem aplicadas a todos. Esse é um imperativo categórico em sua forma mais pura. Haja apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Ou seja, antes de agir, pergunte-se: se todo mundo fizesse o que eu estou prestes a fazer, o mundo seria melhor ou pior? Se a resposta for pior, então mesmo que ninguém veja, você não deve fazer. Simples assim. Difícil assim. Exemplo moderno: Breaking Bad. Walter White começa a cozinhar metanfetamina pela família. Mas à medida que a série avança, fica claro. Ele faz por ego, por orgulho, por poder. Seus atos parecem justificados à primeira vista, mas no fundo ele sabe que está errando. E esse conflito interno é o que o destrói. A grande tragédia de Walter não é o que ele fez, é o fato de que ele sabia que era errado, e ainda assim fez. Kant diria que Walt abriu mão da moralidade para satisfazer o ego. E isso, no fim das contas, foi sua própria punição. O preço de não ser íntegro. Ninguém vai bater na sua porta por você ter mentido ontem, ou trapaceado em silêncio, ou se aproveitado de alguém. Mas a sua mente, ela sabe. E o que pareceu leve hoje, vira peso amanhã. Não é castigo divino, não é karma, é a fatura da consciência. A moral, segundo Kant, é a armadura invisível. Enquanto o mundo grita por aprovação e vive refém da opinião alheia, a verdadeira liberdade mora em quem tem uma bússola interna. Você pode ser pobre ou rico, desconhecido ou famoso, vivendo em um casebre ou num palácio. Se você tem princípios que não negocia, mesmo no escuro, você está acima da maioria. Você não precisa da moral para parecer bom. Você precisa dela para se manter inteiro. A virtude silenciosa. O mundo está cheio de quem faz o certo para ganhar like, para ganhar o aplauso, para posar de santo. Mas os poucos que fazem o certo no silêncio, esses são raros. Esses são perigosos. Esses são livres. A moral é a arte de dominar a si mesmo. Sêneca. A integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. C.S. Lewis. E aqui está o ponto. Se você precisa de alguém te observando para agir com dignidade, então sua moral não é sua, é da plateia. Se você chegou até aqui, não é só porque gosta de filosofia. É porque parte de você quer ser alguém melhor, mais forte, mais íntegro, mais firme em um mundo cada vez mais plástico. Então agora, não comente por vaidade, comente por convicção. Mesmo no escuro, eu escolho o certo. Essa frase não é para o algoritmo, é para você. É para lembrar que o verdadeiro peso das suas ações não vem do olhar dos outros, mas sim da sua própria consciência. E se esse vídeo fez sentido para você, se você sente que precisa ouvir mais verdades que não passam na escola nem no TikTok, se inscreva. Aqui, cada vídeo é uma lâmina, um espelho, um desafio. E se você tiver coragem de encarar, vai sair do outro lado mais consciente, mais forte, mais livre.